Fala galera do canal, bom sábado para quem acompanha a gente no YouTube, boa sexta-feira, feliz Dia dos Namorados para você que escuta a gente no Spotify e demais agregadores. Hoje está começando mais um podcast, a gente tem um convidado bastante especial, que é Fernando Santos, ex-zagueiro do Vasco, estava no elenco de 2011, foi campeão da Série B de 2009 e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre venda no exterior, até que o Fernando jogou, como é que é a vida lá, se o Vasco está fazendo certo nesse momento que se movimenta bastante no mercado, ou que procuram o Vasco para se movimentar. E além dele, a gente tem também Flávio Dias e Emerson Rocha. Mas primeiro, eu dou um boa tarde muito especial ao Fernando. Tudo bem, Fernando? Como é que tá? Boa tarde, João. Boa tarde, Flávio, Emerson. É um prazer estar aqui falando com vocês sempre. Flávio eu já conheço há um pouquinho, né? Um pouquinho de tempo. A gente já se fala, já trabalhou junto muitos anos atrás. Não vou falar quanto tempo para não revelar a nossa idade. Entrega não! Pô, é um prazer. Vou tentar ajudar da melhor forma possível. Vamos lá, João. E agora eu dou boa tarde especial para ele. Flávio, calma. Primeiro os mais novos, então boa tarde especial ao Emerson Rocha. A nova é tua avó, rapaz. Essa careca aqui é só um pouquinho mais nova do que o Flávio Dias. Boa tarde, João. Boa tarde, Fernando. Boa tarde todo mundo ligado nesse nosso podcast. Olha, vamos falar muito dessa coisa de transferência para o exterior, até porque a movimentação tá grande no mercado, né, João? É isso aí, movimentação tá grande, o Vasco aí tá sendo assediado nesse mercado, o mercado do leste europeu veio forte, estão até querendo tirar o Pokémon do Vasco, não é isso, Flávio Dias? É verdade, João. Grande abraço pra você, pro Emerson Rocha, negócio de Fernando Santos. O negócio de Fernando Santos parece treinador do Porto, parece cantor de bolero. É Fernandão, Fernando, porra. Olha aqui, eu quero fazer 2 registros primeiro. Hoje é Dia dos Namorados e não vi ninguém fazendo média com a patroa, hein? Eu vou fazer com a minha, meu amor, minha querida Carla, minha esposa. Vocês todos estão querendo se separar, hein? O João não sei. O João, sei lá. O João não... Eu não tenho nem namorada ainda, Flávio. Eu tô achando esse negócio ainda estranho. A pandemia complicou um pouquinho, né? Esse momento de pandemia é difícil. Flávio, pensa no compromisso que nós estamos tendo com o canal. Um dia como esse, a gente... verdade. Boa, Fernando. Eles são nossos... os nossos assinantes são os nossos... Não, namorados não, nossas namoradas. Agora, outra coisa também, quero fazer um registro aqui, que eu fiquei muito feliz que o podcast do canal Atenção Vascaíno está na página principal do Spotify, ali nos podcasts de esporte, achei muito bacana. O único podcast de clube, existem outros muito bons, inclusive vários aí que o Emerson e o João sempre estão visitando, negócio de basquete, beisebol, eu não sei se eles futebol entendem. Americano, Não entendem nada, não entende, vai pro jogo de futebol americano, não sabe nem o que é a bola, mas vê, é pra ouvir. Mas, e a gente tá ali no meio, pô, muito obrigado, valeu. É bem bacana, cara, isso é muito inclusive, bacana. Pra galera que tá vendo a gente pro YouTube, vou ensinar rapidinho como é que faz, né? Você vai lá no Spotify, vai na aba Descobrir, na aba de busca, na verdade, vai ter uma aba de podcast. Lá vai ter o Esporte e Lazer, eu tô aqui olhando pro celular porque eu tô vendo, vai ter Esporte e Lazer e você vai encontrar o Atenção Vascaínos. Ou tem um jeito mais fácil, você vai direto lá na lupinha, escreve Atenção Vascaínos e você vai acessar o nosso podcast. A gente sempre vai às sextas com o nosso podcast exclusivo, que a gente sobe aqui no canal depois, às terças. Tem o podcast da live, a gente transforma a nossa live em podcast, e às segundas, a partir da semana, a gente vai subir o nosso debate, que a gente sempre sobe no domingo. Segunda-feira vai estar lá em áudio para quem quer ouvir a gente. Inclusive, teve até um assinante nosso que falou que escuta a gente lavando louça. Então, um abraço pra galera que tá aí lavando louça. Pô, grande novidade também, que eu também lavo louça todo dia. Hoje não é muita novidade. Mas você escuta o nosso podcast? Ô, João, se for competição, eu sou bom nisso também. Eu quero ver lavar louça quando não tiver nada. Aí é mole. Eu quero ver gravar podcast lixando a unha, igual uns e outros aí, João. Tirando os comichões, meu irmão. Tá feio a mas coisa. Mas vamos falar de coisa séria. Eu tô matando o vírus na porrada, ó. Mas vamos falar de coisa séria, que a resenha tá boa, mas a gente veio aqui para falar de futebol. A gente veio aqui para falar hoje sobre venda para o exterior. O Fernando tem uma carreira na Europa bastante interessante, ele jogou na Alemanha, jogou na Áustria, e eu primeiro pergunto para ele, Fernando, como é que é a vida no exterior para o brasileiro que chega lá, chega para uma nova cultura? Como é que é tudo isso? É bem diferente ou a adaptação é rápida? Como é que foi no seu caso? Pô, João, os que se adaptam rápido são exceções, é muito difícil. Hoje, eu acredito que nem tanto, pela globalização. Com tudo que vem acontecendo no mundo, com a tecnologia, você consegue manter uma conexão
diária e contínua com as pessoas que ficam aqui, com a sua vida, o que também não é bom, porque você precisa se desligar e fazer de onde você está a sua casa. Eu tive dificuldade com relação a isso, porque quando eu fui, faz muito tempo, não muito, Flávio Dias, mas faz algum tempo, e a gente não tinha WhatsApp, acho que não existia nem o Orkut, que eu nunca tive, e era só pelo MSN. Você falava com as pessoas, mas a conexão era ruim, enfim. Hoje em dia, não, as coisas são mais rápidas, é tudo mais tecnológico, e você consegue se adaptar com mais facilidade. Mas os que se adaptam de primeira, como, por exemplo, vou te falar com um cara, o Kaká. O Kaká saiu do Brasil, já faz algum tempo, quando foi pro Milan, chegou lá, passou pouco tempo, ele já começou a jogar e a se destacar. Não é comum pro europeu ver isso acontecer. O brasileiro precisa de um tempo para se adaptar, até porque a cultura é muito diferente. Eu saí do Flamengo no final de 2003 para Munique, e no primeiro treino, acabou o treino, a gente estava saindo do campo, no início do treino, olha que legal, porque na Europa o roupeiro sai do vestiário, deixa as bolas, os cones, tudo que for pedido a ele para levar para o campo, do lado de fora. Os mais novos já vão passando e carregando. Quem estava entre esses mais novos? Eu tinha 23 anos, acho que os meninos que eram mais novos estavam jogando no amador. E eu passei direto, não sabia. O auxiliar técnico, eu não falava nada de alemão, mandou voltar, em gesto, pegar o que estava ali e levar para o campo. Eu saí daqui, capitão do Flamengo, eu não limpava minha chuteira, eu não carregava nada aqui só para ajudar, por opção, não porque era obrigado, não porque era cultura. Enfim, quando voltei tive que limpar minha chuteira, o jogador do Munique, o Benny Laut, estava limpando a chuteira dele. Se você não limpar, ela vai ficar suja. Você não pode entrar com a tua chuteira dentro do vestiário. Se você não limpar a chuteira e colocar no baú para ir pro jogo, vai chegar no jogo, tu não vai ter chuteira para jogar. Enfim, são coisas que parecem ser pequenas, mas elas te dão uma responsabilidade, mais compromisso com você mesmo, com o que você está fazendo. A Europa, na minha opinião, é um aprendizado incrível para nós que vivemos aqui no Brasil e até que fomos amadurecidos em clubes grandes, que a gente normalmente tinha, né? Hoje deve ser melhor ainda. Tem quase que tudo na mão. E isso, por um lado, é confortável, mas a sua carreira, enfim, acaba sendo ruim, porque você acaba deixando para outras pessoas coisas que você tinha que fazer, que são para você mesmo. Cara, que legal ouvir isso, hein, João? Pô, eu Verdade. Achei bacana. Mas porque o jogador brasileiro mostra uma diferença amadurecer, muito cara. grande. Eu voltei outro ser humano, eu voltei outro jogador. Fernando, eu me lembro um quadro que eu tive, eu vou citar até os nomes. Eu fui a Paris uma vez, eu trabalhava com Paulo César, lateral esquerdo, que foi PC. lateral esquerdo do Fluminense, o PC, o Camelo, o apelido dele. E ele jogava no Paris. E ele estava machucado, foi fazer um treino no Paris, e à época no Paris existiam 3 brasileiros, ele, Ronaldinho Gaúcho e o André Luiz, lateral esquerdo. E eu fiquei no corredor ali do Parque dos Príncipes, esperando os jogadores saírem, e foi assim, um choque para mim, porque eu vi o André Luiz, sempre foi um cara legal, tranquilo, mas saía lá brasileira, camisa largada, né, bermudão, aquela coisa toda. Daqui a pouco sai o Maurício Pochettino, que é treinador hoje, jogava no Paris Saint-Germain à época, junto com o Gabriel Heinz, que também foi jogador da Argentina, lateral esquerdo, os dois de paletó e gravata. E aí aquilo ali já me deu um choque, cara, porque os caras passaram por nós, todos eles, bonjour, como ça va, em francês, conversando, aquela coisa educada. E os brasileiros falam, irmão, beleza? Pô, nada contra, cara. Mas eu acho que a gente também precisa entender que o mundo não somos nós. A gente precisa se adaptar. Então eu vejo hoje, por exemplo, tem uma proposta de 20 milhões pelo Tales. Mas o Tales não quer ir para a Rússia. Por quê? Por que o Tales... A Rússia foi sede da Copa do Mundo. Eu não estou dizendo que ele tem que ir, mas... porque lá talvez tenha a questão do preconceito, do racismo. Gente, isso é um combate hoje muito grande na Europa, há uma briga muito grande por isso. Ou vocês acham que é a maioria que pensa assim? Não, é a minoria. E a minoria ela é muito combatida. A Rússia é um grande país, é um país que tem 6, 7 clubes milionários, tem muito dinheiro, uma estrutura absurda.
Esse clube que tem interesse no Tales, o Krasnodar, tem 12 anos de vida. A estrutura deles, o Vasco com 121 não tem 10%. Então os caras têm uma outra qualidade, um outro pensamento. Então eu acho que o jogador brasileiro ele precisa entender o seguinte, carreira. Qual é a carreira do cara? Ele vai seguir uma carreira? Ele vai viver uma carreira? Eu me lembrei, por exemplo, de jogadores do Grêmio que iam para o Shakhtar Donetsk. Ah, mas a Ucrânia. O William foi para o Chelsea. Douglas Costa, que foi para lá, foi para a Juventus. Então é trampolim, cara. Não dá pra você achar que você vai fazer carreira. Agora, se você fizer carreira na Rússia, tá aí um parceiro que Fernando conhece bem, eu conheço bem, o Jéder, por exemplo, jogou no Saturn lá. Pergunta a Jéder se ele foi infeliz lá. Pergunta ao Wagner Love, que tá voltando pra Rússia lá, se ele não quer voltar pra Rússia. Os caras pagam bem. E se você for correto, velho, porque eu acho que o brasileiro também pinta uma coisa ao contrário. Ah, não, lá eles não gostam muito de brasileiro. Ou é o brasileiro que não se comporta legal? Porque o Fernando sabe disso. O brasileiro também, se deixar, irmão, passa a mão e ainda ri pra tua cara, entendeu? É um pouquinho eu cheguei disso. na Alemanha e conheci algumas pessoas, né? Tinha um brasileiro lá também que jogava, a primeira vez que eu cheguei. A primeira coisa que as pessoas dizem é cuidado com o brasileiro. É triste dizer isso, eu não falo isso com prazer nem com alegria. Exato. Mas é verdade. É porque a gente chega. Eu cheguei com 23 anos. Eu já tinha viajado por fora muitas vezes, mas eu não tinha vivido fora do Rio de Janeiro. E fui para um lugar de uma língua totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. E pessoas, claro que tem gente boa, gente ruim em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, em qualquer nação. Mas você chegar num lugar e ouvir isso dos próprios brasileiros é triste. É triste. E no caso do Tales, ele tem que pensar em, como você falou, em carreira. O que ele tem hoje? O que foi oferecido para ele hoje? Hoje ele tem o Vasco. A seleção, infelizmente, ele se machucou, ele não conseguiu dar prosseguimento. Logo, os outros jogadores passaram à frente dele, na própria seleção. Porque isso acontece, ele não é máquina, ele é um ser humano. Ele se machucou, faz parte do esporte. Ele tem que pensar na vida dele. O Krasnodar é uma equipe jovem, mas está na Rússia. Tem a chance de jogar uma Champions League. Jogou esse ano. Jogou esse ano. Então, vai jogar campeonato europeu. Tantos outros foram para lá e saíram. Vou te dar outro exemplo meu. Em 2002 eu tive uma proposta concreta. Eu cheguei a arrumar a mala e mandar via passagem e não fui. Com a mala pronta eu não saí. Pro Dinamo de Kiev. Ucrânia. Assim, na época, muito dinheiro. Só que eu tinha 22 anos, era capitão do Flamengo. Minha estrutura familiar não era ruim nem boa. Eu simplesmente não tinha. Entendeu? Eu sou órfão desde muito cedo. Tu sabe da minha vida, né, Flávio? Enfim, aí você às vezes precisa de um caminho. Às vezes o menino, o Tales, precisa de uma direção. Às vezes as pessoas estão perto dele, tem que buscar ver as oportunidades de forma mais abrangente, para poder saber o que lá na frente pode vir. Não pode ser o Milan agora, mas ele pode chegar no Milan como o William chegou no Chelsea, como o Douglas chegou na Juventus. Enfim, tem que ter um projeto de vida, um projeto de carreira. Não é só... E até confiar nele. Ô, Flávio. Claro. Primeiro, encher o bolso. É isso. Encher o bolso, ele pode se machucar a qualquer momento. Fernando, vamos fazer. Ó, Ô, Flávio. Emerson, eu tenho a informação. Eu tenho a informação. Que o Tales tem uma possibilidade de proposta para ele, em 5 anos de contrato, dele meter 6 milhões de euros no bolso. Ele tem 15% da negociação. Digamos que ele seja vendido por 20 milhões. Faz aí 15%. 15% dá 2 milhões e meio. 8 de euros. 8 milhões e meio de euros por 6 anos, por 5 anos. Faz uma continha só quanto é que dá. E você não precisa cumprir os 5 anos de contrato, cara. Você multiplica isso, porque daqui a 2, 3 anos, eu tô dizendo, eu tô dando uma opinião, tá? O torcedor do Vasco fica assim, mas tem que vender. O torcedor do Vasco viaja na maionese, é uma opinião minha. Porque o Tales vale 50 milhões. Não vale 50 milhões, gente. Não vale. Para de sonhar com isso. O menino nos últimos 7 meses é um ótimo jogador, jogou 2 meses, machucou 2 vezes. Ninguém sabe. Eu falei com o repórter da Rússia, o Grigori, que nos deu a informação, ele me ligou no sábado de manhã, depois que eu falei com ele, ele me disse, Flávio, me explica, quem é o Tales, que aqui na Rússia ninguém conhece. O que ele fez para valer 18, 15, 20 milhões de euros? E aí eu disse, cara, é um menino talentoso, tem qualidade, Flávio, mas ele tem 1 ano de profissional, nem isso. Então, eu acho que tem que se pensar, o Krasnodar não é o maior clube do mundo, mas confia no Taco.
Não é um time que vai jogar na Sibéria, não vai ser o último gol. Os caras foram terceiro colocados. Tudo bem, não quer ir para a Rússia, beleza. Mas se pintar uma proposta do Valência da Espanha, se pintar uma proposta do Lille da França, tem que ir, cara. Não dá para você achar que você vai começar na maior rádio. Eu comecei na Rádio Carioca, para depois ir para a Rádio Tupi, cara. Sabe, eu acho que você tem que ter um tempinho de vida, cara. Vai ali aos pouquinhos. Vai, por exemplo, o Elton. O Elton, goleiro, quando foi para Portugal, foi para União de Leiria. Depois ele foi para o Porto e virou ídolo. Não dá para você achar, o Liverpool vai contratar. Até porque se o Tales for para a Inglaterra, ele não vai jogar na Inglaterra. Porque ele não pode jogar na Inglaterra. Ele tem que passar os 20 anos para ele poder jogar. O Douglas Luiz foi assim. Ele foi para o City e foi para o Girona. Você não pode chegar lá jogando se você não tiver um número X de participações em seleção principal ou se você não tiver menos de 20 anos. Se você tiver mais de 20 anos, você pode até pensar nisso. O Tales já jogou em seleção de base. Então, ele não vai ficar no Liverpool. Ele provavelmente vai ser emprestado para um clube espanhol, para um clube italiano, para um clube escocês, talvez, porque o Liverpool o Liverpool tem essa parceria, até porque conta, se eu não me engano, lá na União, no Reino Unido, tem uma coisa que conta, se eu não estou enganado, isso. Até o Gerrard era treinador do Rangers, então eles fazem meio que um combinado que eles emprestam. E aí eu pergunto a vocês, é melhor jogar na Rússia ou na Escócia? Fala para mim. Mas olha só, com a mão levantada. Calma aí, vamos lá, vamos parar aqui para analisar um pouquinho. Vamos organizar. Eu sei que a questão financeira é muito boa, os valores que o Flávio deu aí, qualquer um fica, logicamente... Eu fiz uma continha rápida aqui, dava mais de 46 milhões de reais. Pois é, fica... Por 18 anos é legal, é legal. É tentador. Só que é o seguinte, cara, o Krasnodar não fica, por exemplo, nem em Moscou. O Fernando foi para Munique. O Flávio falou aí de Paris. A gente falou, por exemplo, do Kaká, que foi pro Milan em Milão. Assim, são grandes centros. O Krasnodar é uma cidade pequena, é um clube que tem 12 anos apenas. Eu não sei se seria um bom trampolim para o Tales assim. Ah, tá bom, tem bons exemplos de jogadores que já passaram por outros clubes. Por exemplo, o Felipe Coutinho, vamos falar do Vasco. O Felipe Coutinho foi contratado pela Inter de Milão, mas depois teve que fazer vários clubes pequenos para depois chegar ao Liverpool e hoje no Barcelona e também no Bayern de Munique. Só que, para mim, o Krasnodar não é esse exemplo que a gente pode dizer como um bom trampolim. Por exemplo, Paulinho foi para o Bayer Leverkusen. Cidade de Leverkusen é uma boa cidade, na Alemanha, é um outro país, tem uma boa liga. Eu acho que o Krasnodar ainda não seria esse trampolim para o Tales, que é um jogador que a gente sabe que tem condições de ser um jogador maior. Acho que a proposta é boa em relação ao financeiro, ok, mas a questão técnica para o Tales, para mim, é muito fraco. Eu tô com o Emerson nessa. Eu acho que o campeonato russo talvez não seja o melhor dos mundos. Eu acho que o Tales poderia esperar um pouquinho mais, talvez não aceitar essa primeira proposta. Eu acho, mesmo que ele vá ganhar menos, mesmo que ele chegue pro Vasco e fale assim, olha, a proposta talvez pro Vasco não seja tão boa financeiramente nesse momento, mas é uma coisa que eu quero. Que a gente imagina só, o Lille da França chega para comprar o Tales. O Lille não vai dar o mesmo valor do Krasnodar, mas ele vai jogar na Ligue 1, que é um campeonato que, tem mais visibilidade, é um campeonato que passa para o Brasil, é um campeonato que ele enfrenta grandes jogadores, o Neymar joga nesse campeonato, é um campeonato que todo mundo está de olho sempre, porque é um campeonato mais badalado. Eu concordo com o Emerson, eu acho que talvez a Liga Russa ele se esconda um pouco, até que é um campeonato desconhecido, ele está indo muito para o desconhecido e não está indo para um grande centro, ele não está indo para um Zenit, não está indo para um Spartak. Mas ele fica desconhecido, ele fica esquecido de nós ou do mercado? Dos dois, eu acho dos dois, porque lá na Rússia ele joga a Olimpíada, cara. Ele vai jogar, ele tem certeza que ele vai jogar a Olimpíada jogando lá na Rússia? Eu não tenho essa certeza. Os últimos técnicos da seleção convocavam jogadores da Rússia e jogadores da Ucrânia. A visão tem que ser macro. A visão tem que ser macro. Ele não pode pensar que não vai por estar lá. Primeiro, a primeira coisa que ele tem que pensar, a situação do clube que ele está hoje. Qual a prospecção que ele tem para esse pós-pandemia? Há quanto tempo ele não recebe? É triste falar isso do Vasco. O Vasco é um clube enorme. Mas ele tem que pensar também nele, na carreira dele. Ele vai sair daqui para um clube na Europa. O Lille, o Montpellier, o Rennes, não joga Champions League, o Krasnodar joga. Ele vai poder enfrentar equipes de toda a Europa. Podia ser também um time menor, na Ucrânia, o Shakhtar, ou sei lá, o Metalist, como tantos outros foram. O pensamento tem que ser macro, ele não pode pensar fechado em Espanha, Inglaterra, como ele não pode, o Flávio acabou de dizer pra gente, por ser tão jovem, Itália. Eu acho que ele tem que pensar de uma forma mais abrangente, ele tem que pensar que ele pode ir para lá, vai ganhar um dinheiro bom, vai ajudar o clube
vai ajudar o clube que o formou, o que também é importante pra caramba, ele sair dessa forma, no momento que o Vasco está precisando muito de ajuda, e esperamos que essa ajuda seja colocada em prática para resolver os problemas. E de lá, ele consegue para outro lugar. Só que ele tem que performar, e tudo depende muito dele. A liga Exatamente. A liga pode ser mais fraca, não pode? Então, Pode. melhor para ele. Se a liga é mais fraca, é melhor para ele. Uma pergunta, Fernando, para você. Você jogou na Europa, na Alemanha e na Áustria. Por exemplo, se a primeira proposta que chegasse a você, com 22 anos, capitão do Flamengo na época, fosse para a Áustria, você não pensaria duas vezes? Eu não fui pro Dinamo de Kiev e é a única vírgula que eu tenho com relação a comigo mesmo em decisões tomadas. É a única. Foi não ter ido pro Dinamo de Kiev. Não porque as outras foram melhores ou piores, mas era porque era uma oportunidade. Entendeu? E o Flamengo também vivia um momento muito difícil, um momento em que o dinheiro seria importante. Para mim, naquele momento, o dinheiro também era muito importante, era muito bom. E essa é a única vírgula que eu tenho. Por exemplo, o Áustria Viena. Eu joguei na Áustria Viena. O campeonato austríaco tinham 10 times, eu não sei como é hoje. Isso é antes da era Red Bull, Salzburg Red Bull. O Áustria Viena é o maior time da Áustria. E eu joguei em mais 2 times da Europa, no Duisburg e no Munique 860. O Áustria Viena foi o melhor time que eu joguei em toda a minha vida de estrutura. Isso a liga era a menor de todas, né? Em formas, era uma liga... Não, em formas de estrutura, em aspecto estrutural de clube, assessoria, em tudo que eu precisasse, o Áustria Viena me dava. O Áustria Viena tinha uma podóloga 3 vezes por semana no vestiário. Eu nunca vi isso em lugar nenhum que eu joguei. Ô, Fernando, eu acho só um exemplo, sabe? Eu não tô defendendo que o Tales tenha que ir para a Rússia. Eu só estou colocando o seguinte. Eu acho que, por exemplo, a questão da Áustria que você colocou, não há comparação. Porque é exatamente isso que você colocou. O Lille, o Montpellier. Eu acho que o jogador, quando recebe uma proposta hoje, ele tem que pensar o seguinte: o que eu estou fazendo hoje no futebol? O que eu já fiz no futebol? Gente, o Tales vai fazer 18 anos, agora dia 26. 18 anos. O Tales não tem história para contar ainda. O Tales fez alguns gols importantes para o Vasco ano passado, um time que ficou em 12º lugar no Brasileiro. Desculpe, uma proposta de 15, 18, 20 milhões de euros é excepcional. É uma grande proposta, cara. É uma proposta maravilhosa. Ah, mas é do Krasnodar. Então vamos estudar o Krasnodar. É uma cidade que tem 715 mil habitantes. É uma cidade na Europa, do lado da Europa Ocidental. É perto da Europa, não é pro outro lado, não é perto da China, não é perto da Sibéria. É uma cidade bem estruturada. Foi sede de Eurocopa. Sede da Copa do Mundo, desculpe. Tem um parque esportivo maravilhoso. Ah, mas o Krasnodar joga o quê? Jogou a Champions League, foi 3º colocado no Campeonato Russo, eliminou o Futebol Clube do Porto nessa temporada. Ah, mas ano que vem, como é que vai estar? Vai reforçar o time? Beleza, você pode até fazer um checklist. Mas você não pode descartar o futebol russo, cara. O futebol russo é um grande futebol, cara. Mas, Flávio, a minha posição é a seguinte: se ele fosse pro CSKA Moscou, eu acho que aí eu concordaria com você. A minha dúvida é essa questão: será que o Krasnodar é essa vitrine, como você está falando? A minha dúvida é essa. Só 3 vão para a Europa. Digamos que foi CSKA, o Zenit e os 3. E os 3. Cara, tá entre os 3 melhores da Rússia, gente. Pelo amor de Deus. Não dá pra você achar que o Krasnodar tem um nome feio. Mas, porra, é o Krasnodar. Não é isso. Mas o Krasnodar não pode ser um São Caetano de lá que apareceu e depois sumiu? Aqui no Brasil, o São Caetano foi vice-campeão brasileiro 2 vezes e vice da Libertadores. Aí que pra mim entra o segundo ponto. Eu acho que se tem alguém acreditando em mim, amigo, e se eu sou bom, eu vou fazer um ano no Krasnodar, vou jogar pra burro, vou ser artilheiro daquela porcaria, ou vou brilhar, vou botar o time de novo na Europa, e daqui a 1 ano e meio o Milan, o Chelsea, o Liverpool, vai vir todo mundo atrás. Aí eu tenho que apostar no meu taco. Porque se o Tales hoje for pro Liverpool, vai ser bonito pelo carimbo. Olha, ele foi pro Liverpool, mas ele não vai jogar no Liverpool. Ele não vai jogar no City. Não vai jogar, cara. Não vai jogar no Barcelona. Eu tenho até uma Vinícius Júnior lá, o Negueba Júnior lá, foi jogar no time B do Real Madrid durante quase 1 ano, gente. A Europa é assim. Os caras contratam para ter de mercado de reserva. O City contratou agora o lateral direito do Curitiba, que foi campeão do Sub-17, o Ian Couto. Não vai jogar no City, galera. É assim. Então o Tales, não dá pra gente imaginar. E eu tô falando aqui longe da hipocrisia, porque essa coisa de porque o Tales vale não sei quanto, porque o Tales não vale.
Vamos parar, cara, de enganar o torcedor. O Thales Magno hoje é um grande jogador, pode ser maravilhoso. Não vale mais de 25 milhões de euros. Não vale. Pode me xingar à vontade. Ah, mas o rival... Pode até valer. Pode até valer. Numa futura venda. E acontece, gente. E poderia valer, talvez, Flávio, se a gente não estivesse passando por uma pandemia, que o mercado está sumindo com dinheiro, que a gente ainda tem essa condição. A gente vê muitos clubes da Europa fechando quase no vermelho, reduzindo o salário de jogadores, fazendo para equilibrar as contas, que não vai ter bilheteria, a renda de patrocínio diminuiu. Por exemplo, a gente estava falando do Campeonato Francês. O Campeonato Francês foi encerrado antes do término da rodada, se assim a gente pode falar, que eles encerraram, não vão voltar. Foi o único campeonato desse top 5 que o Fernando falou, de Inglaterra, França, Itália, entre outros, Espanha, que não resolveu voltar. Então a gente também tem que olhar por esse lado financeiro. Mas E não dá para discutir, eu ia até João, por propor uma exemplo, reflexão. Vinícius Júnior e Rodrigo foram vendidos caros. Mas era um cara mais baixo. Mas o Bismarck explicou isso aqui, cara. Era briga de Barcelona com o Real Madrid. E eram caras mais badalados, conseguiram fazer bons campeonatos pela seleção de base. Talvez se o Thales tivesse jogado a Copa do Mundo até o final, foi a Copa do Mundo que a seleção sub-17 jogou no Brasil. Se ele joga até o final, brilha, fez gol, deu assistência, mas o Vasco liberou ele pro Mundial por quê? Pra isso. O Vasco pensou nisso. Mas deu azar, cara. Mas é uma fatalidade. O cara, como o Fernando falou, o cara não é máquina, o cara é ser humano. Mas eu ia propor uma reflexão baseada numa entrevista que o empresário do Pedrinho, do Corinthians, deu essa semana. O Pedrinho foi vendido para o Benfica de Portugal. O empresário do Pedrinho botou uma banca. Falou que o Pedrinho vai ficar no máximo 1 ano e meio em Portugal, que o Pedrinho vai estourar no campeonato e algum outro time europeu vai vir comprar. Então talvez é nisso que você esteja falando, né, Flávio? Que alguém, se ele for para um campeonato que não é tão bom, tecnicamente, se a gente for pensar assim, se não for um dos principais, pelo menos é um campeonato que está sempre todo mundo de olho, porque está ali na área. Eu acho só o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, o Fernando foi muito feliz, pelo lado do Thales e pelo lado do Vasco. Eu acho que todos nós temos um consenso aqui. O Vasco precisa vender alguém, tá? Vamos parar também com essa coisa. Não pode vender, vamos... Porque pelo torcedor do Vasco, pelo que eu ouço de muita gente, mantinha todo mundo. Não convendia ninguém. O Vasco com a Alex Teixeira, Allan Kardec, Douglas Luiz até hoje. Todos eles. Ia ter 72 jogadores. Gente, os clubes brasileiros vivem de venda. Todos os clubes precisam vender. O Vasco está nessa situação porque o Vasco não vende um jogador há 2 anos. Então tem que vender. Mas tem que vender melhor. É a mesma situação do Marrone que a gente vai conversar aqui. Desculpe, Marrone não vale muito. Marrone é um jogador que já está há quase 3 anos jogando como titular do Vasco. E o Marrone não explodiu, gente. É bom jogador? É um ótimo jogador. Mas do Vasco bateu no teto, galera. Não vai mais. Vale 3,5 milhões de euros? A gente pode até discutir. Mas eu acho que para o mercado interno, você receber 3 milhões... mas vai vender para o rival. Para com isso, cara. Para com isso. Você vende para quem tem dinheiro. 3,5 milhões são 18, 20 milhões de reais. É dinheiro para burro, cara. Agora, você pode amarrar 20% na frente, tem um percentual, tem a formação dele de base... Então, o negócio você precisa fazer. O futebol no Brasil é feito para você negociar jogadores. O Fernando trabalha com isso, sabe como é que é isso? Jogador na base já é formatado para o exterior, não tem jeito. Goleiro baixo, por exemplo, não joga no Brasil. Os caras nem formam mais. Nem formam, entendeu? Centroavante tem que ser alto, tem que ser forte, tem que ser grandão, só se pintar um Romário. Então, cara, a gente tem que entender que o mercado do futebol, ele é diferente hoje. É muito diferente, até da época do próprio Fernando. E os caras veem esses moleques como investimento. Se não deu certo, irmão, fica lá na Europa rodando. Vai lá. É um dinheiro que eles investem. Se deu certo, é ótimo. Eu tenho dinheiro, beleza, eu vou triplicar. Se ele tirou o bilhete da loteria, que é o bilhete premiado, beleza. Mas senão ele vai fazendo aqui na vida toda, né? A quadra, ele vai ali, cara. Ganhando de pouquinho em pouquinho, vai fazer. E pro moleque que vai, é o bilhete da loteria. E pro atleta que vai, é o bilhete da loteria. Porque ele ganha em euro, vive num lugar maneiro, né, Fernando? Apesar da saudade e tudo. Eu até queria que você contasse um pouquinho mais disso. Porque, você falou que você foi jovem, mas pra você foi uma experiência legal, né? Foi uma parada que influenciou na sua vida pra melhor. Você não ficou chateado assim, poxa? Não, você pode até passar. Eu morei em Viena. Imagina, morei em Viena. Não, mas você pode falar pra mim agora e falar assim, claro, eu tô entendendo. Eu senti saudade. Não dá pra ser. Não, mas ele pode. Eu quero que ele seja franco, ele pode até falar, claro, você está completamente errado. Mas eu acho que é uma coisa diferente. Você cresce como ser humano, você conheceu uma nova cultura, conheceu um novo país, viu como é que é a vida fora do seu quintal. Deixa ele falar. Não tem problema, deixa ele falar. Não, é triste não ter podido ficar mais. Eu queria, de todas as vezes que fui, eu gostaria de ter ficado mais e alguns problemas não me permitiram.
Não é uma reclamação, é só um comentário para ficar bem claro. Porque todas as vezes que eu voltei da Europa, eu voltei bem. Todas as vezes que eu tive problemas e voltei, eu voltei bem. Mas do Munique, é legal falar, mas Munique é uma cidade maravilhosa. Para mim, é uma das melhores do mundo, se não a melhor. Conheci algumas das maiores cidades do mundo e nenhuma delas ganha de Munique, pelo menos o que eu vi. Só que eu só me ferrei. Quase que saiu um palavrão aqui. Eu fui para Munique em 1960. Aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, tenho amigos de lá até hoje. Me casei muito porque fui para Munique. A minha esposa até hoje, se for fazer esse mês, 18 anos de casado. 18, não, 16, momento dia dos namorados, hein? 16 anos de casado, tá vendo? Já fiz uma declaração de amor. Parabéns para ela, hein? É verdade. Pô, mas eu fui para lá, eu ganhando menos do que eu ganhava no Flamengo, porque eu fui comprado no inverno. E você sabe que no inverno, no meio da temporada, os caras não têm o mesmo dinheiro para investir. E o meu salário ia ser aquela coisa europeia no meio da temporada. Eu fui no primeiro jogo contra o Kaiserslautern, que até o Lincoln, que era do Atlético Mineiro, jogava. Kaiserslautern, eu joguei, ganhamos o jogo. O jogo que eu mais tomei cotovelada na minha vida. Eu não entendia como marcar os caras ainda, sabe? Os caras muito grandes. Nossa, eu tomei muita cotovelada na orelha naquele jogo. Nós ganhamos o jogo. E eu fissurei o meu pé. Eu tive uma fissura na base do quinto metatarso, no primeiro jogo. Fiquei me tratando 6 semanas. Não vale rir, hein? Não vale rir. 6 semanas. Comecei a voltar. Quando eu voltei, o Falco Götze, que até jogou com o Tita no Leverkusen, não era mais o treinador. Ele que tinha me levado. Não estava mal. E eu comecei a voltar com dor no pé, com dor ainda, mas os caras falando que era normal. E assumiu um treinador, que eu me esqueci o nome dele, infelizmente, um cara muito gente boa, holandês, que havia jogado no Munique, e me pediu para jogar no meio campo. Disso que eu falei para não rir. Me pediu para jogar no meio campo, preciso de você ali. Eu falei, pô, mas eu era centroavante, nunca passei nem pelo meio. Não, mas eu preciso de você ali, preciso de você. Joguei no meio campo. No último jogo da temporada, o time caiu. O time foi rebaixado. A gente teve um jogo em casa, essa história. Eu até escrevi uma crônica, fiz um curso pela internet, escrevi uma crônica sobre essa minha ida de 5 meses para Munique. Cara, no penúltimo jogo do campeonato contra o Berlim, em casa, 50 mil pessoas no Olympic Stadium, a gente tava, o Bayern e o Munique estavam construindo ainda o Allianz Arena. Pênalti para nós aos 88 minutos do segundo tempo. O batedor de pênalti, que era um alemão, zagueiro, bom zagueiro, hoje ele é repórter da Fox alemã. Era o batedor. Um atacante nosso, camaronês, Kioi, gente fina pra caramba, falava português, pediu pra bater, bateu pra fora. Se a gente vencesse aquele... Estava 0-0. Se a gente vencesse aquele jogo, a gente passava o Berlim e empatava em pontos com o Gladbach. O Mönchengladbach, que era o próximo jogo, em Gladbach. Que jogar em Gladbach é um inferno, é difícil pra caramba. Eu joguei aquele jogo, fiz até a jogada do pênalti. Fomos pra Gladbach, perdemos o jogo de 3-1 e eu quebrei o pé. A minha fissura partiu. Nossa. E o que acontece? Não, acontece. O que faz parte do processo. Na Alemanha, quando você é contratado, ou você faz contrato para outras divisões, ou se o seu time cair, você está desempregado. O meu time caiu, eu não tinha contrato para a segunda divisão. 5 meses atrás eu tinha 4 anos de contrato com o Flamengo ainda. Era um dos capitães do time, um dos líderes. Fui para a Alemanha, não recebi o dinheiro que era para receber, porque eu recebi no meio do ano. O time ainda caiu, ainda fiquei desempregado. Puta, né? Rapaz, e olha, é incrível que você está contando uma história que aconteceu com um jogador do Vasco no mesmo clube que é o Ribamar, cara. O Ribamar saiu do Botafogo lesionado, foi para o Munique em 1860, ficou lá tentando se recuperar, os caras apressaram a volta do Ribamar. O Munique já estava na segunda divisão, o Munique já jogava, brigando para subir. O Ribamar foi para lá, voltou, apressou, machucou de novo e o Munique caiu para a terceira divisão. E aí, caindo para a terceira divisão, o clube,
virou amador para começar tudo de novo. O Ribamar ficou desempregado. Por isso que ele veio para o Atlético Paranaense de graça. Porque ele não tinha ligado a ninguém. Então esse Munique 1860 também, ô time azarado. Então, Mas agora... então é assim, ó, se chegar uma proposta no Munique 1860, você não vai. Mas, João, ficou uma dúvida para mim, porque, por exemplo, se eu não me engano, a lesão que o Fernando falou que teve, a primeira lesão, é a mesma do Thales. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa lesão. É a mesma lesão, a mesma lesão. Cara, e não é uma lesão simples, foi a mesma que o Neymar teve antes da Copa. O Neymar voltou antes. Não é simples voltar. Quando eu me machuquei no último jogo da Bundesliga. 20 e pouco de maio. Dia 8 de agosto, 6 de agosto, 8 de agosto, até uma data marcante para mim, 6 de agosto, eu estava fazendo o teste físico no Áustria Viena. Pouco, menos de 3 meses depois, que é o tempo hábil para você se recuperar. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Estou dizendo que para correr na esteira, para fazer o teste físico já era difícil. Imagina para o Neymar que tinha que jogar uma Copa do Mundo e ainda render. Porque jogar... Ele tinha que carregar o fardo, né? De ser o Neymar. Entrar em campo, todo mundo entra. Qualquer um entra em campo. Só dá a camisa, a roupa, tu suja a roupa lá, tu rola no chão, finge que corre, não corre. Mas o cara tinha que entrar e resolver. É muito difícil. E o Thales é um menino jovem. Eu não sei se é bom ele ser jovem pela vitalidade física dele, que pode regenerar mais rápido e ficar mais forte, porque normalmente muda o seu corpo. É uma fratura, você vai começar a pensar diferente. O seu cérebro, ele começa a proteger aquele lado, você começa a compensar. É difícil, tem um parafuso no pé até hoje. Não é tão simples assim para um menino como ele. Como o Flávio já falou, ele já machucou 2 vezes muscular. Não é normal, não é simples. Claro que hoje a exigência é maior, ele não tem a estrutura formada para jogar no profissional, que tem cara de muito mais fortes que ele, enfim, muito mais experiente. É difícil, cara. O menino tem que pensar bem na carreira dele, no que ele quer para a vida dele, entendeu? Na prospecção ali na frente, porque é muito competitivo e o futebol é dinâmico. Para você ficar esquecido, é um estalar de dedos. E no Vasco, o Thales é como se fosse o Neymar na seleção, guardado as devidas proporções, mas ele é um cara que é esperado para chegar e decidir jogos. Então, até para isso, também a responsabilidade dele no Vasco, ele também tem que pensar, né? O que não deveria ser, né? Exatamente. Não tem idade para isso. A torcida, a diretoria, eles têm que blindar o garoto, tem que proteger o garoto. Porque essa responsabilidade em cima dele acaba dificultando recuperar de lesão, acaba dificultando a parte emocional que hoje, na minha opinião, né? Hoje não, mas na minha opinião sempre foi 50% do atleta. E se o cara não estiver bem psicologicamente para jogar, ele não consegue desempenhar, ele está até desleixado e a oportunidade de se machucar é até maior. Enfim, o Vasco tem que pensar bem no que pode fazer com esse menino, porque além de não vender, caso não venda, e só para fazer um parênteses aqui, o Krasnodar é só um exemplo. Podia ser qualquer outra equipe. O que eu quero afirmar é a responsabilidade e da oportunidade que está sendo oferecida. E tu tem que olhar de fora para saber o que pode mais aparecer para mim, o que pode mais aparecer para o clube. Já aconteceu isso comigo, já quebrei meu pé, eu já saí da seleção por uma lesão. O meu corpo está me dando alguns avisos, está me mostrando algumas coisas que eu tenho que perceber. E ele é jovem, eu não boto a culpa nele, ele é muito jovem para tomar algumas decisões, mas ele tem que ser bem orientado dentro da casa dele, pelos empresários, que eu não sei quem são, pelo clube. Acho que tem que ter um consenso entre as pessoas que estão em torno do garoto para fazer o melhor para ele primeiro, para ele. Depois, para as ramificações. Eu acho que quem pensa no Thales, por exemplo, como carreira para ir para outro local, acho até legal. Eu acho que, por exemplo, o Liverpool seria um grande clube para ele, é fantástico. Eu acho só que é uma decisão muito difícil, porque ninguém sabe como é que o Thales vai voltar. Porque o Thales é uma dúvida física hoje. Como é que ele vai voltar? Ele não vai voltar no alto nível. E a maior prova foi a lesão que ele teve no final do ano, que ele ficou dezembro inteiro se recuperando, e ele voltou janeiro e fevereiro, que foram os meses que ele jogou, não jogou bem.
Jogou Nem fez gol. ruins, nem fez gol, sabe? Não fez partidas boas. Normal, ficou quase 40 dias se recuperando de uma lesão muscular. E é uma lesão que você não sabe se pode voltar ou não. Não sabe se foi 100%, se tá ok. Aí ele vai ter uma lesão, fica 3 meses agora parado em função de problema no pé. Então, até o histórico de lesão, de repente você pensa assim, pô, cara, será que ele vai dar certo? Aí você pensa, pô, vendo ou não vendo? De repente ele lá, eu já consigo ter uma oportunidade de vender o guri. Mas aí você pensa assim também, poxa, mas eu não será que... E se ele jogar bem? É uma dúvida para o clube que vende, só que eu acho que é muito mais dúvida para quem compra do que para quem vende. Eu acho que quem compra, se tá querendo apostar, meu irmão, eu sinceramente... Quem vende, teoricamente, está até repassando, entre aspas, a dúvida, né? Porque se você tá seguro, recebeu o dinheiro, você torce pelo atleta, tudo, mas o problema, entre aspas, já é mais seu, porque agora alguém comprou, você repassou. O Fernando queria falar. Não, é porque isso é negócio. O Vasco não precisa vender 100%. Os caras podem querer, mas tu pode vender, pode segurar 10, pode segurar 5. Ainda tem um mecanismo de solidariedade. Enfim, o Vasco ainda pode receber alguma coisa com relação ao garoto. Isso é negócio. João. Precisa ser visto por todo mundo. Fica à vontade, Anderson. Não, então, eu queria perguntar ao Fernando pelo seguinte, a gente já falou muito do Tales, eu vou voltar um pouquinho sobre a questão do Marrone, por exemplo, que muita gente nas nossas redes sociais, até mesmo no nosso canal, vem perguntando isso, mas o Vasco vai vender para um time do mesmo país, um rival. O Fernando, por exemplo, foi revelado no Flamengo e fez uns bons anos jogando com a camisa do Vasco, ou seja, uma rivalidade maior que essa, quase impossível. Mesmo assim, tudo bem que não foi direto, mas eu queria perguntar para o Fernando se essa questão do Marrone, por exemplo, sair para um clube do próprio país, isso pode atrapalhar ou não tem nada a ver, Fernando? Quem está falando isso? Aí a gente recebe, você tem a informação, a torcida. Mas que parte da torcida? Qual o tamanho desse público para falar isso? O atleta, ele é profissional de futebol. Vamos falar de rivalidade? Perfeito, vamos falar de rivalidade. Não é nem do Estado. Não tem nem jogos emblemáticos entre os dois, que eu me lembre não, vocês podem falar para mim se eu estiver falando alguma besteira. Não. Existe algum jogo emblemático, Atlético e Vasco, aquele jogo que criou aquela rivalidade, que os dois não podem se ver, a torcida não pode ir em São Januário, a torcida do Vasco não pode ir ao Pelo contrário. Então, se existe um relacionamento bom entre os clubes, se é interessante para o Vasco, se é interessante para o Atlético, tem que fazer. Não existe mais isso. Tem que passar. O futebol está mais profissional a cada dia. Não tem mais espaço para esse tipo de comentário, para esse tipo de amadorismo. As coisas têm que passar. O Flávio falou bem, está aí há 2, 3 anos, não vai alguns jogos bem, outros nem tanto, está um pouco instável. Deixa ele ser feliz em outro lugar. Pega o dinheiro, segura um pedaço. Isso. Claro. Acho que... Eu tenho duas dúvidas para tirar com o Fernando. Uma eu vou perguntar sobre um outro jogador que a gente até deu essa informação a semana no canal, sobre o Iago Pikachu, que é uma situação diferente. Mas primeiro eu ia perguntar sobre essa questão de venda. Eu queria saber a opinião do Fernando pelo seguinte. Na base, quando o cara faz essa transição, é sempre muito complicado. Ou ele pode dar muito certo, ou ele tem um potencial gigante, não vira. E o Vasco tem alguns bons valores, mas talvez tenha perdido o timing, entre aspas, com algum deles. Andrei é um jogador que, por exemplo, surgiu muito bem, mas agora está reconquistando seu espaço aos poucos. O Lucas Santos subiu como um meteoro da base, subiu profissional, não chegou tão bem, não se adaptou. Então você acha que de vez em quando o clube também tem que vender porque é melhor um pássaro na mão do que 2 voando? Porque o cara pode ficar no seu clube e jogar muito bem, você vender muito bem lá na frente, mas ao mesmo tempo pode acontecer que nem o Lucas Santos, o Vasco não vendeu para a Rússia, não negociou o jogador e também ficou com ele, e hoje ele está meio que de escanteio no clube. Então essa linha é muito tênue, né, Fernando? Claro, você tem que ir onde você é mais seguro. Você é mais seguro aonde? Claro que você não vai vender o Tales por merreca, tu não vai vender o Tales por um dinheiro que você não tem a certeza que vai receber, você não vai vender o Marrone, ou o próprio Lucas Santos, que eu vi esse menino fazer um jogo na base incrível. Incrível. Esse menino jogou uma Taça São Paulo absurda, e que eu achava que o Vasco deveria tê-lo vendido quando ele voltou da Taça São Paulo, foi onde veio a proposta do time russo. Até porque, vamos falar, ele é muito pequeno. Hoje ele está tendo dificuldades para jogar. E quando ele apareceu e teve a oportunidade, tinha que ser vendido, porque esse moleque joga muita bola. Mas está tendo dificuldades hoje para jogar. E o Vasco não aproveitou aquela oportunidade quando teve. Hoje está
pagando por isso. Hoje, se tivesse vendido o Lucas, poderia não ter obrigação de vender o Tales. Porque o negócio é uma bola de neve, as coisas vão aumentando. E você perde uma oportunidade ali, você acaba tendo que compensar essa oportunidade perdida, sacrificando outra coisa. A gente gosta de ver o brasileiro apaixonado pelo jogo, mas para quem comanda, isso é um negócio, não dá para confundir. Não dá para botar o coração na frente. Ô, Fernando, o João até vai te fazer uma outra pergunta, mas em cima desse assunto, eu acho que é uma coisa que falta muito ao Vasco. Isso aí é uma crítica que eu faço claramente. Eu acho que falta ao Vasco alguém, eu não sei qual é o mecanismo, alguém que tenha bons contatos para fazer boas vendas. Sabe? Eu acho que o Vasco vende mal. Eu acho que o poder de negociação do Vasco é ruim. Você vê o Flamengo, por exemplo, vendeu 5 jogadores nos últimos 2 anos que fizeram o Flamengo hoje estar nadando de braçada. O Flamengo vendeu bem por quê? Porque eu acho que tem gente dentro do clube, ou contatos, ou pessoas, que fazem bons negócios. O Grêmio, por exemplo, vendeu vários jogadores para o Shakhtar. O Douglas Costa saiu de lá, o Fernando Volante saiu de lá. Sabe? Então eu acho que você tem que pensar se o Dentinho e o William saíram do Corinthians para lá também. Então são clubes que tem alguém, ou alguma pessoa, ou algum empresário ligado ao clube, não sei, tá? Ou algum dirigente muito bom, porque, por exemplo, na época que o Eurico era o presidente do Vasco, eu sabia que podia ter bom negócio, porque o Eurico era bom negociante. Seu Calçada fazia bons negócios. Agora, eu não sei se os dirigentes, de repente, hoje do Vasco, não são tão bons assim de fazer negócio, ou pelo menos não tem sido nos últimos anos. Porque vender, gente, é uma arte também, cara. Você saber negociar, puxa dali, ganha aqui um pouquinho, dá um uísque a mais pro cara na hora de fechar o negócio, o cara te dá mais alguma coisa. Então, eu acho que o Vasco tem um problema sério. Eu não sei se isso é uma pessoa, é um departamento. O Vasco precisa melhorar o seu poder de venda, você não acha, não? Qual é a sua situação do clube? Não, já que a gente já está correndo na reta final aqui da gravação do nosso podcast, o Fernando queria incluir também a questão financeira. O Vasco ser um clube hoje que tem problemas financeiros, isso agrava ainda mais, né, Fernando? Claro, comprar de quem tá duro é muito mais fácil. É muito mais fácil tu comprar de quem tá duro do que de quem tá com dinheiro. Isso aí é regra. Comprar da gente é mole, né, Fernandão? Comprar de mim é mole. Comprar de quem? Comprar do Emerson, comprar do João. O João mais ou menos. Com esse fonezinho, João, né, porra? Porque... E essa bola de neve, como eu falei, faz as coisas ficarem piores. Como eu falei, se eu tivesse vendido o menino no início do ano... do ano passado isso. Ano passado. A bola de neve podia estar menor hoje. E podia vender um só, ao invés de vender Marrone e Tales, ou ter a necessidade, não vender, ter a necessidade de vender os 2 ou mais algum, não sei quem, podia vender um e segurar o outro para esperar, para arriscar, porque é um risco. Você segurar um jogador, seja ele quem for, de uma venda, para tentar fazer na frente, é um risco. Ele pode se machucar, ele pode operar o joelho. Você está sendo pessimista. Não, estou sendo realista. Isso faz parte do esporte. E você tem a oportunidade de fazer ali. Você faz ou não, só que tem que arcar com as consequências. E tem uma coisa, você também tem o risco do negócio. Você vê, por exemplo, eu me lembro até hoje, o Jairzinho, furacão da Copa, reclama que não tem um reconhecimento da revelação do Ronaldinho no São Cristóvão. Porque às vezes tem gente que fala assim, cara, ele é bom jogador, mas eu não sei se vai. E às vezes vai, e às vezes não vai. Faz parte do negócio, gente. Só que eu acho que a oportunidade, por exemplo, não dá para você ficar... Eu sempre ouvi falar isso. Eu acho que se você levar pela emoção, porque pelo torcedor fica todo mundo, não vem ninguém, todo mundo... Cara, você tem que fazer a gestão do teu negócio. O Vasco hoje vive uma situação terrível, cara. São 4 meses de salários atrasados, 8 meses de direito de imagem. Precisa vender 1, 2 jogadores a qualquer instante. Mas não é para vender por preço de banana. Me diz, o Marrone por 3,5 milhões de euros, que são 21 milhões, e o Tales por 18 milhões de euros, que são quase 100 milhões de reais. Pô, galera, não é pouco, cara. O Felipe Coutinho foi vendido por 10 milhões de dólares, não foi? É isso, cara. Eu acho que foi por aí. Então, cara, você tem que pensar se às vezes vale você ter tanta emoção ou você, com a razão, você não ajusta o clube. Porque eu já ouvi até do próprio presidente do Vasco que com 200 milhões o Vasco ajeita a sua vida. Pô, cara, a gente está falando aí de 100 milhões para um e 18 para outro, são 120.
já é mais da metade do caminho traçado agora. Tem que usar o dinheiro bem, tem que usar legal. Verdade. Paga todo mundo, faz os acordos que tem que fazer, contrata com esse dinheiro, você pode contratar 1, 2 jogadores. Pega aí desses 120, pega 10 milhões, dá para 2 jogadores, contrato de 1 ano. Meu irmão, o negócio é o seguinte, aqui, vou fazer 500 pau por mês para vocês. 500 por 12 dá 6 milhões, beleza? 6 milhões pro Alex Teixeira. Pô, 4 milhões, vamos dar 300 mil para um outro bacana, aí um zagueirão legal. Pô, com 10 milhões você faz contrato. Pronto, você gastou de 120, 10 milhões. Isso é gestão, cara. Isso aí. Eu acho que falta. Vamos falar de oportunidade de negócio, Flávio? Com a pandemia, tá todo mundo com dificuldade financeira. Quem colocar esses 120 no bolso agora, que separe 10, 20 para investir. Perfeito. Agora, para investir no momento. E a gente está esquecendo disso. A gente está esquecendo exatamente. A gente está falando de um momento assim. Que está tudo desvalorizado. Está tudo desvalorizado. Os clubes da Europa vão trocar jogador. Os caras e outra coisa, Fernando, o João lembrou uma coisa boa que a gente também está esquecendo. Dólar e euro estão baixando, galera. Quanto mais você demorar, menos você vai ganhar, cara. Claro. Porque 18 milhões há 20 dias atrás era euro a 6. Hoje o euro já está 5,20, 5,30. Então, cara, é difícil, mas você tem que tomar uma decisão, meu irmão. E é o capitalismo. Você com dinheiro no bolso, você faz melhor negócio. De dinheiro chama dinheiro, não é isso? É isso aí. É isso aí, cara. Vou falar em dinheiro, a gente vai chegando quase aqui ao final, mas eu queria saber só do Fernando rapidinho sobre o Pikachu. A gente falou muito de jovens, mas o Pikachu é uma situação completamente diferente. O Pikachu já é um cara estabelecido dentro do Vasco, é um cara que é capitão do clube, é um cara que já tem uma moral no elenco, é um cara de uma certa idade um pouco maior. Você na situação dele iria, Fernando, jogar na Rússia hoje? Ou tá bem estabelecido, é o Pikachu do Vasco? Ou você tentaria ser o Pikachu do Spartak? O Spartak de Moscou. É, o Spartak. O Spartak, ele tá pensando ainda em ir pro Spartak? Não, talvez chegue uma proposta. Se chegasse a proposta, você iria? Com a roupa que tá no corpo. Nem casa buscar. E aí, se você fosse presidente do Vasco, chega uma proposta de 2 milhões ou 3 milhões de euros pelo Pikachu, você vende ou você não vende? Ontem, você se desfaz de um cara que pode até te dar um retorno técnico, mas que deve ter um salário bem alto, e você bota caixa no clube, você traz dinheiro pro clube, com o dinheiro que você paga para ele, que o Pikachu não deve ganhar menos de 100 pau no Vasco. Muito mais? Então, você paga, se ele, por exemplo, ele ganha 200, tu paga 2 de 100. E hoje, com a dificuldade do mercado, você tem bons jogadores de qualidade para pagar 100 para cada. Jogadores mais jovens, com prospecção de venda. Gente, isso é negócio. Verdade. Isso é negócio. Também acho. O pensamento não é ali. Tem que ter proatividade. Tem que se privar de um negócio agora para lá na frente ter alguma coisa a mais. Eu ia falar besteira aqui, mas não vou falar não. Manda pra Rússia. Então tá na hora de encerrar. Tá na hora de encerrar. Galera, a gente vai chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu quero um destaque final de cada um e eu vou deixar o Fernando por último. Eu quero ouvir primeiro o destaque do Emerson Rocha. Então, meu destaque em relação a todo esse papo, muita coisa legal que foi debatido aqui. Eu concordo com muito do que o Fernando falou, só que eu ainda fico. Krasnodar para o Thales Magno, para mim, não dá. Mas eu acho que, por exemplo, em relação ao Marrone e o Pikachu, são 2 boas vendas. Você não concorda com aquela música que eu te mandei, não, Emerson Rocha? Só não tira o Pikachu do Vasco? Você não, você é contra? Você é contra? Não, eu concordo com o que o Fernando acabou de falar. Dá para fazer contratos com outros bons jogadores com o valor que vai ser pago para o Pikachu. Eu entendi. Rapidinho, antes que eu passar a bola para o Flávio, Emerson, você não vai mandar nenhum abraço para a dona Andréa, não? Todo mundo mandou, menos você. Eu tô te dando a última oportunidade. Até porque tá segurando as 2 ferinhas lá, deve estar já como? Dona Andréa, um beijo, te amo. Feliz Dia dos Namorados. Seu Flávio Dias, seu destaque final, por favor. Depois que de lá, emocionado. São Miguel, meu irmão. Isso é muito Miguel, muito Miguel. Eu, como já mandei um beijo para minha esposa querida no início, não vou fazer de novo. Também média demais, também não dá certo, não. Ó, eu quero primeiro agradecer ao Fernando, que é um grande cara, uma grande figura. Já tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o Fernando. É um sujeito do mais alto nível, gabarito, e eu acho uma coisa muito legal do Fernando. O Fernando é um cara acima da média em termos de pensamento de futebol, de colocação de futebol, um cara muito preparado, que hoje trabalha com futebol, mas é um cara que emite opiniões importantes e que eu concordo totalmente, cara. Eu acho que o futebol é um grande business e dinheiro traz dinheiro. Eu acho o seguinte, vamos então mandar todo mundo embora, vender todo mundo. A gente tem que pensar no que a gente está passando hoje, no que o mundo está passando hoje, e de que o Vasco é um revelador eterno.
sai um, amigo, vai vir outro. O futebol brasileiro nunca vai perder esse estigma, esse rótulo de revelador. A gente não pode pensar que a gente é mercado importador. Nós somos ainda mercado exportador. A nossa moedinha é 5 e pouco para dólares, 6 para euro. Então a gente tem que pensar em dinheiro. Ah, mas o Tales é um talento, eu também acho. Mas pintou uma proposta boa, amigo. Vende, porque vem a reboque outros Tales por aí. É o que eu acho. Se ele ficar, que ele seja feliz, que ele não se machuque, mas que o Vasco principalmente possa arcar com seus compromissos. E do jeito que o Vasco tá, gente, eu acho que é impensável você não cogitar a possibilidade de vender esses jogadores. Fernandão, beijo pra ti, meu irmão. Beijo da família aí. Você é uma figura doce. Precisa voltar mais aqui, tá? Porra. Agora a bola tá com o Fernando. Seu destaque final, Fernandão. Destaque final é a oportunidade de poder te ver de novo, poder conhecer o João, o Emerson. Para mim, o maior destaque do nosso papo é esse. Eu tô feliz pra caramba de poder participar, poder falar desses. Pô, e obrigado pela tua paciência, né? Porque, porra, o computador que não entrava, era o Bluetooth. O fone Bluetooth que não funciona. Não, que isso, cara. E fiquei muito feliz quando quiser, quando achar que eu mereço. Pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em poder falar com vocês, gente inteligente. O Flávio é um cara que eu respeito há muito tempo. Espero conhecer melhor o João e o Emerson. E vai muito perder obrigado nada. pelo vai carinho. perder nada de conhecer esses dois. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço. Fernandão, rapidinho. Valeu, grande abraço. Alguma rede social, algum lugar que o pessoal pode te encontrar, pode falar aqui. Não sei se você é muito dessa parada tecnológica, não sei. Olha, esse comentário aí tá me sacaneando. Não, eu só tenho o Twitter, que é FVLL, mais nada. E, enfim, eu não tenho muita intimidade com essa coisa de rede social. Mas acho que pelos novos caminhos que eu estou trilhando, eu vou ter que me render, né, a pelo menos ter alguma coisa meio que profissional, porque a gente tem que evoluir, eu estou conseguindo evoluir e a rede social pode divulgar isso um pouco mais. Quem quiser ir lá no FVLL seguir, fiquem à vontade. E um grande abraço, gente. Valeu mesmo. Pô, tamo feliz. Junto, bacana. Esse dia dos namorados, tá sempre... poder largar minha mulher e estar aqui com vocês. Vai dormir na varanda, desgraçado. A casa tá aberta, sempre que você quiser voltar, você é o nosso convidado. Muito obrigado. Então, galera, o nosso podcast vai ficando por aqui. Para você que escuta a gente no Spotify, não esqueça de se inscrever no nosso feed. É muito importante, ajuda a gente também mande para seus amigos, compartilhe para todo mundo, que é muito importante. Ajude o nosso podcast a crescer também no Spotify. E para você aproveite que assiste, o Dia dos Namorados e dá o coraçãozinho, pô. Isso, manda pro Mozão, manda o nosso podcast pro Mozão. E aproveita também, tá aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e também compartilha pros amigos. E como o Fernando falou no Twitter, a gente também tá no Facebook e no Instagram, como @avascaínos. Você vai lá e segue a gente sempre dá uma informação nova por lá também. Segunda-feira, amanhã tem debate, eu já ia falar de segunda-feira, mas amanhã a gente tem um debate muito especial e vamos tratar sobre o CT. Fique ligado, inscreva-se para não perder. E segunda-feira, Flávio Dias volta com o nosso Bom Dia Gigante, aquele Bom Dia Gigante recheado de informações. Tamo junto, galera. Forte abraço para vocês. Feliz Dia dos Namorados para quem escuta a gente na sexta. E um tchau, tchau especial. Valeu, um abraço. Valeu. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.